Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio Xavier e a gente está dando continuação à aula de instalações elétricas e essa é a terceira aula. A gente vai falar exclusivamente hoje sobre dispositivos de proteção, ok? Vamos seguir então. Bom, a gente vai começar falando do disjuntor termomagnético. A sigla dele é DMT, que significa exatamente isso, disjuntor termomagnético, ok? E o que é isso? O que é o disjuntor termomagnético? Bom, o disjuntor termomagnético é um dispositivo de proteção que deve ser utilizado nos circuitos elétricos das instalações, atuando assim que identificar correntes de curto-circuito ou sobrecarga, sendo fundamental para evitar acidente e até mesmo incêndio. Ou seja, o disjuntor termomagnético ele vai atuar exclusivamente contra curto-circuito e sobrecarga. Sobrecarga é uma corrente que está passando acima do valor adequado dela. Se eu tenho um equipamento que deve funcionar com 10 ampere, mas ou seja, naquele circuito deve passar 10 ampere, mas está passando uma corrente ali de 15 ampere, 11 ampere, isso já é uma sobrecarga, ok? Vamos seguir. Funcionamento do disjuntor termomagnético. Bom, ele tem vários itens aqui, eu vou listar só os principais e vou falar deles. Aqui é o borne, tá? O borne de entrada, o borne de saída. É onde a gente conecta o fio. Bom, mas além do borne, a gente vai ter aqui também um material bimetálico, que vai ser importante, eu vou falar dele. A cama é de interrupção para o arco e uma bobina dentro dessa bobina nada mais é do que um fio enrolado, assim como se fosse uma molinha. Dentro dessa bobina tem um núcleo metálico, ok? Também é importante, eu vou falar dela. Vou falar aqui do arco, da câmera de interrupção de arco. Quando a gente interrompe o circuito elétrico e tem corrente passando por ali, é comum que tenha um arco elétrico. Ou seja, essa câmera de interrupção ela evita que surja arco elétrico. Em baixa tensão a gente não costuma ver isso. Mas ainda assim existe esse equipamento de proteção. Caso aconteça um arco elétrico, ele vai extinguir o arco. Ele vai evitar que você veja aquela faísca de eletricidade ali, fluindo pelo circuito, mesmo quando ele deveria ser interrompido, ok? Bom, aqui do lado a gente tem o esquema elétrico dele, tá um pouquinho difícil de entender, então eu vou tentar explicar de outra forma, falando especialmente desse condutor bimetálico. O que é um condutor bimetálico? Na verdade, são dois condutores de materiais diferentes, soldado um no outro. Então aqui na verdade são dois tipos de materiais, eu não sei quais são, beleza? Mas eles são soldados um no outro. E esse dispositivo aqui de extinguir o arco não, esse dispositivo aqui que é do disparo magnético, ele tem a ver com a proteção de curto-circuito e essa daqui é de sobrecarga. Já vou explicar isso. Bom, aqui é um desenho artístico. Como é que funciona o material bimetálico? A essa altura do campeonato, vocês já sabem que sempre quando passa corrente elétrica por um material condutor, aquela corrente elétrica ela vai causar um aquecimento. Por quê? Porque todo material condutor ele tem uma resistência elétrica. Ela pode ser desprezível, mas o material tem. Se tem resistência elétrica, quando a corrente fluir por ali, ela vai causar o efeito Joule. Efeito Joule nada mais é do que aquecimento, ou seja, transformar energia elétrica em energia térmica. Então isso vai acontecer com todo dispositivo. O que eu vou tentar fazer em dimensionamento, a gente vai fazer como eletrotécnico em dimensionamento, quando a gente aprender a dimensionar, é fazer com que essa perda seja a mínima possível, mas ainda assim vai ter uma perda. Por exemplo, eu coloco a mão num fio encapado, eu vou sentir ele quente se o circuito estiver ligado. Se o circuito estiver desligado, eu coloco a mão ali, na parte encapada, obviamente, vou sentir ele frio. Vai estar menos aquecido que antes, beleza? Então, o que acontece no disjuntor? O disjuntor,
ele tem dentro dele a junção de dois materiais elétricos que estão acoplados aqui. Eu não sei quais materiais são, mas o que acontece quando o disjuntor aquece? Quando o disjuntor aquece, um conhecimento de quando um metal aquece, o que acontece com ele? A tendência dele é dilatar. O metal dilata. E é isso que acontece dentro do disjuntor. O metal dilata e vai envergar de tal forma que ele vai fazer o circuito abrir. Ele vai encostar no contato lá do circuito e vai fazer ele abrir. Isso vai acontecer sempre, essa na verdade é a proteção de sobrecarga. O nome do disjuntor é disjuntor termomagnético, porque tem uma proteção térmica. Essa proteção térmica atua com a sobrecarga. Passou uma corrente ali maior do que deve passar, vai causar um aquecimento. Esse aquecimento é proporcional à corrente. Quanto maior a corrente, maior vai ser esse aquecimento. Então, se passa uma corrente maior do que o disjuntor foi fabricado para funcionar, ou seja, uma corrente maior do que a corrente de funcionamento dele, ou corrente nominal, ele vai aquecer ainda mais e o material bimetálico vai dilatar e vai abrir, vai envergar. Depois de um certo tempo ele vai esfriando, são dois materiais aqui junto, um material dilator. Se são dois materiais, não sei se vocês sabem, cada material tem uma propriedade diferente, uma propriedade de dilatação diferente. Por exemplo, o alumínio, ele precisa de menos temperatura para sofrer essa dilatação, diferente do ferro, que a gente precisa esquentar ele ainda mais. É isso que acontece aqui. Um material ele dilata mais do que o outro, então ele força a abertura para cima. Depois que o circuito está desligado, um metal, o de baixo, esfria com mais facilidade do que o de cima, então ele força a volta para a posição inicial. Beleza? Então é assim que o disjuntor funciona. Essa é a parte da proteção térmica dele. E agora a gente vai ver a outra proteção, que é a proteção térmica, que atua em sobrecarga. E agora a gente vai ver a outra proteção, a proteção magnética, que atua em curto-circuito. Ok? Bom, aqui é a parte da proteção magnética. O que a gente tem ali dentro do disjuntor? Eu mostrei para vocês no desenho anterior. É uma bobina. É uma bobina com núcleo de ferro dentro. Em condições normais, essa bobina está imóvel, está ali parada, beleza, funciona. Mas durante um curto-circuito, o que é o curto-circuito? O curto-circuito, como eu já expliquei para vocês em sala de aula, também é uma sobrecarga, porém é uma sobrecarga que acontece muito repentinamente. Por exemplo, se eu uno fase com o neutro, eu tenho um curto-circuito. O que é isso? É toda a corrente procurando passar pelo circuito de uma vez só. Por isso que acontece aquela explosão. Essa explosão acontece ali no terminal onde eu estou unindo os fios. Porém, lá no disjuntor, o que acontece? Vai passar uma corrente tremendamente alta pela bobina. É tão alta, a essa altura, eu espero que vocês saibam, que não sei se eu pulei uma etapa aqui, mas vocês estão estudando máquinas com outro professor. Sempre que eu tenho uma corrente elétrica passando, deixa eu botar aqui um fio melhor, preto, com tamanho maior. Ok, sempre quando eu tenho uma corrente elétrica passando em um condutor, tem uma corrente elétrica passando por aqui. O que eu vou ter em volta do condutor? Eu tenho em volta do condutor um campo magnético. Tem um campo magnético aqui. Ok? Se tem corrente passando, tem um campo magnético gerado por essa corrente. Se a corrente está passando por um fio, tem um campo magnético gerado por essa corrente. E isso está acontecendo aqui. Aqui tem um campo magnético passando por essa bobina, que essa bobina é um fio, tá? Ela está enrolada por essa. Se é uma bobina, o campo magnético ali se intensifica. Mas em condições normais, essa bobina não tem tanta força assim. Porém, no momento do curto, vai passar uma corrente de curto-circuito aqui tão alta que esse ímã já vai ter mais força. Esse ímã vai puxar o núcleo magnético e vai fazer com que ele abra o contato. Beleza? Então essa é a proteção de curto-circuito. É um sistema eletromagnético que vai atuar em curto-circuito. Então o disjuntor ele vai sempre atuar através da sua proteção térmica. Ele vai atuar em proteção de sobrecarga e através da sua proteção eletromagnética ele vai atuar em curto-circuito. Ok?
Vamos seguir. Tipos de disjuntores. Bom, a gente tem o disjuntor monopolar. Não sei se vocês sabem também, não lembro se eu já falei, mas em disjuntor só vai a fase, o neutro não vai no disjuntor. Por quê? A fase é o fio que tem o potencial, né? Onde tem a tensão. O neutro não, o neutro, como o próprio nome diz, ele é zero. A tensão no neutro é zero, então só tenho tensão na fase. Eu não preciso então proteger o fio neutro. Eu só utilizo o meu disjuntor no fio fase, que é aquele fio que tem energia. Quando eu coloco a chave de teste ali, chave de teste é aquele equipamento quando eu utilizo para ver se tem energia ou não, eu encosto ali no fio. Se o fio acender é porque o fio está energizado, ok? Só que no neutro não adianta eu colocar a chave de teste no neutro, porque apesar de do neutro fazer parte do circuito, ser uma linha viva, o potencial do neutro é zero. O potencial do neutro é o potencial da terra, do chão que a gente pisa, é zero. Ele não tem tensão, então eu não preciso colocar um dispositivo de proteção no fio neutro, eu só coloco no fase. Então o disjuntor monopolar é um disjuntor feito para um sistema monofásico, ou seja, o sistema monofásico tem apenas uma fase. Disjuntor bipolar é feito para um sistema bifásico, ou seja, dois fios fases, ok? Como eu não preciso colocar nada no neutro. E o tripolar é feito para um sistema trifásico, ok? Vamos seguir. Bom, a gente tem algumas características do disjuntor. Todo disjuntor tem o seu diagrama de ligação. O diagrama nada mais é do que um esquema elétrico mostrando como ele deve ser ligado. Tem a corrente nominal, ou seja, a corrente de trabalho dele. Esse disjuntor aqui é de 10 A, tem um 10 aqui. Tem a curva de disparo magnético, que é importante, eu já vou falar dela. A capacidade de interrupção em ampere, ou seja, esse disjuntor ele consegue interromper até um valor de 3000 ampere, ok? A indicação aqui já são coisas desse próprio disjuntor, porque nem todo disjuntor tem isso aqui. Indicação de operação, se está ligado ou desligado. Bom, os disjuntores têm isso normalmente também, tá? Mas às vezes ele fica aqui embaixo. Fica uma faixa verde e uma faixa vermelha aqui. Código do produto. Janela transparente utilizada para a identificação do circuito. Isso aqui é para você escrever, se você quiser escrever, mas nem todo disjuntor tem isso. Quer dizer, até tem, mas não exatamente desse jeito, porque isso aqui depende da marca desse disjuntor. Ok, vamos lá. Isso aqui é para escrever o circuito, por exemplo, esse disjuntor é do circuito 1, que é da iluminação. Aí eu escrevo aqui iluminação, aí eu sei que aquele disjuntor é só para iluminação. Ok? Vamos seguir. Bom, vamos falar um pouco sobre a curva do disjuntor, que é essa letra aqui, curva de disparo magnético. Curva de disparo magnético. O que seria isso? Eu tenho dois disjuntores aqui, um de 10 A, ok? O outro também de 10 A. Para quem não está vendo, essa informação, ela está bem aqui. Eu tenho um disjuntor de 10 A e tenho também outro disjuntor de 10 A, ok? Mas tem uma pequena diferença nesse disjuntor. Onde está a diferença de um para o outro? Está aqui nessa letra. O primeiro disjuntor na frente do 10 tem a letra C. O segundo disjuntor na frente do 10 tem a letra B. Essa letra diz respeito à curva de disparo magnético. A gente vai ler aqui um texto que vai explicar melhor, e eu vou falar também melhor disso no final. Bom, curva de disparo magnético. Aí está aqui, característica da curva B. Os disjuntores de curva B são utilizados em circuitos resistivos de forma geral, ou seja, o chuveiro é um circuito resistivo. O chuveiro é um equipamento que dentro do próprio chuveiro tem um resistor, apenas isso. Aquecedores elétricos, obviamente aquecedores com um sistema resistivo, né? Circuito de tomadas TUG em geral. Então, os disjuntores da curva B são recomendados para tomadas TUGs e dispositivos com resistência, ok? Por exemplo, um chuveiro elétrico. A gente vai aprender a fazer o dimensionamento
Só que o dimensionamento, quando a gente aprende a fazer, ele não diz a respeito da curva. A curva a gente tem que saber em que o tipo de equipamento que a gente vai ligar, ok? Bom, aí tem um exemplo aqui. A corrente de ruptura é 3 a 5 vezes maior que a corrente nominal. Exemplo, se eu tenho um disjuntor em que a corrente nominal dele é 10 A, que foi aquele disjuntor que a gente viu, é um disjuntor que foi fabricado por uma corrente nominal de 10 A. Então a curva dele está entre 30 a 50 A. O que isso significa? Se acontece um curto-circuito o que é? Toda a corrente tentando passar de uma vez só. Esse disjuntor vai desarmar com uma corrente de curto-circuito na faixa de 30 a 50 A, ok? Se for uma corrente de curto-circuito menor que esse valor, ele nem vai perceber, para ele nem vai ser um curto, vai ser uma sobrecarga. Então ele vai atuar de outra forma, que é pelo sistema de proteção de sobrecarga, não pelo sistema de proteção de curto-circuito. Ele só vai entender o que é um curto-circuito se a corrente de curto estiver dentro dessa faixa, 30 a 50 A. Lembrando que eu estou falando da curva B, ok? Vamos seguir. Curva C. Utilizados em cargas indutivas em geral, tais como ar-condicionado, bombas, a bomba é a bomba d'água no caso, né? Máquina de lavar, que tem um motor ali dentro da máquina de lavar, circuitos de iluminação. Circuitos de iluminação nem todos são indutivos. Hoje a gente tem LED, iluminação por LED, e antigamente a lâmpada incandescente, que é um sistema resistivo, e a lâmpada fluorescente, ela tem um circuito indutivo sim. Para quem não sabe, o que é um circuito indutivo? Circuito indutivo é isso aqui, ó, quando eu tenho uma bobina. Um outro nome para bobina é o indutor, ok? Quem tiver aí na internet, procure o que é indutor, o que é bobina. O motor, dentro do motor, eu tenho um monte de enrolamento de cobre ali dentro. Esse enrolamento é uma bobina também, ou seja, eu tenho uma bobina ali dentro do motor. Dentro do reator das lâmpadas fluorescentes, eu tenho uma bobina também. Como já falei, motor, o ar-condicionado, eu tenho um motor ali dentro, então é um circuito indutivo, ok? Então, esse circuito indutivo é muito comum em motor. Todo equipamento que tem um motor ali dentro é um circuito indutivo. Obviamente, dentro do ar-condicionado tem outros equipamentos também. Tem ali um capacitor e tal, dentro da máquina de lavar deve ter resistores também, porém, o que predomina ali é o circuito indutivo. É esse que é o cerne ali do funcionamento desses equipamentos aqui que eu estou listando, ok? Circuito indutivo são... O que o indutor faz? Ele transforma a energia elétrica, a nossa energia elétrica, em energia que é necessária para gerar um campo magnético. Então o indutor, ele vai fazer isso, ele vai transformar essa energia em campo magnético. Isso é importante porque esse é o princípio do funcionamento do motor. Ele gira porque tem um campo magnético ali que faz ele girar, ok? Então beleza, voltando aqui à curva C, ela é importante para isso. São disjuntores que eu vou utilizar em indutores. O circuito de iluminação, como eu falei, nem sempre vai ser um indutor. Como eu falei, hoje eu tenho as lâmpadas LED. Ela é um sistema, o LED nada mais é do que um tipo de diodo. Vocês vão ver isso em eletrônica com o professor Rafael. A lâmpada incandescente, que eu não uso mais, ela é uma lâmpada que tem uma resistência dentro. Se eu não estou enganado, é uma resistência de um material chamado tungstênio. E a lâmpada fluorescente, ela tem um indutor sim, ela tem um indutor no reator, ali. Beleza. Mas o que acontece? Normalmente o material indutor, ele tem uma alta corrente de partida. Essa é a diferença principal do circuito resistivo para o circuito indutivo.
Porém, a lâmpada fluorescente, incandescente na verdade, ela é um circuito resistivo, porém ela também tem uma alta corrente de partida. Por exemplo, aquelas lâmpadas antigas que a gente não usa mais, que são as incandescentes, se você ligar ela fria, que é o que acontece, a corrente que passa ali é muito maior. Por quê? Porque a resistência ela não está aquecida. Então, se ela não está aquecida, ela, ela é menor. Ela não vai, ela vai deixar mais corrente passar. Porém, conforme ela vai se aquecendo, a resistência dela vai aumentando e ela vai dificultando a passagem da corrente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a corrente de partida dela, mesmo ela sendo um circuito resistivo, é alta também. Ok? Então, esse tipo de disjuntor, que é o da curva C, é adequado para equipamentos que têm uma corrente de partida elevada, mediana, digamos assim. Ok? Depois eu vou explicar melhor isso daqui, assim que eu terminar de passar, de falar da curva, da próxima curva. Ok? Bom, curva D, nossa última curva, utilizada em circuitos industriais, ou seja, não é tão comum para o nosso curso que é de instalações elétricas em residência. Exemplo, motores de grande porte, transformadores e máquinas de soldas. Esses equipamentos são equipamentos que têm uma corrente de partida muito elevada, ou seja, acho que eu falei da curva C, são uma corrente de partida de médio porte, essa daqui não, são corrente de partida altíssima, ou seja, no momento em que eu ligo o equipamento, ele tem uma alta corrente de partida, ok? Não sei se eu falei, voltando aqui para a curva C, perdão. Corrente de interrupção é de 5 a 10 vezes maior que a corrente nominal. Exemplo, se eu tenho um disjuntor de 10 A com uma curva C, ele vai atuar em uma corrente de partida com valor de 50 a 100 A, diferente da curva B, que atuava no valor de 30 a 50. Então, ele vai atuar com uma corrente de curto-circuito no valor de 50 a 100 A, diferente da curva B, que atuava no valor de 30 a 50. Então, a curva C é a corrente de curto-circuito necessária para fazer com que o disjuntor desarme, ela vai estar num valor de entre 50 a 100 A, ok? Aí vamos lá, curva C. Curva D, perdão. A curva D são de motores de grande porte, transformadores, máquinas de soldas. E a corrente de ruptura dele é 10 a 20 vezes maior que a corrente nominal. Ou seja, se eu tenho um disjuntor de 10 A, a corrente de curto-circuito necessária para fazer com que esse disjuntor abra tem que estar no valor de 100 a 200 A. Ok? Tá, Xavier, mas se eu troco as curvas, se eu não ligo para isso, isso tem importância? Vamos imaginar o seguinte, você está ligando um motor de grande porte. Um motor de grande porte. Ele pede a curva D. Aí você vai lá, coloca um disjuntor, você coloca aqui, ao invés de você colocar um disjuntor com a curva D, você coloca um disjuntor com a curva B. A corrente de curto-circuito dele é de 30, a corrente de atuação é de 30 até 50 A. Foi o que a gente viu ali naquele slide, ok? 30 a 50 A. O que acontece? Esse tipo de equipamento aqui que a gente está ligando agora, que é um motor de grande porte, ele tem uma alta corrente de partida, ou seja, o valor da corrente nominal dele, no meu exemplo aqui, é de 10 A. Porém, quando eu ligo, no momento que eu estou ligando esse motor, a corrente dele, a corrente de partida, ela vai ser tão alta que ela vai estar, vou escrever aqui, corrente de partida. Vocês vão ver isso melhor em máquinas com outro professor, talvez comigo, mas provavelmente com o professor Valdemir. A corrente no momento da partida dele é muito alta, digamos que ela seja aqui em torno de 60 A.
E é alta mesmo, tá? Em torno de 60 amperes. O que vai acontecer? Esse disjuntor aqui da curva B, que atua com uma corrente de curto-circuito na faixa de 30 ou de 50, ele vai olhar para essa corrente aqui, ele vai olhar para ela, ele vai entender que isso daqui, que é uma corrente de partida, na verdade ele vai entender que isso aqui é uma corrente de curto-circuito. E o que ele vai fazer? Ele vai desarmar. Ele vai desarmar, então você tem que colocar o disjuntor correto com a curva correta, ok? E se você faz o contrário? Se você agora tem um dispositivo como um motor elétrico, um chuveiro elétrico, que é um circuito resistivo. Se é um circuito resistivo, a curva dele, a correta, que você deve colocar é a curva B, ok? A curva B, que a corrente de ruptura dele é nessa faixa, 30 a 50 amperes. Aí você vai lá e me coloca um disjuntor da curva D, em que a curva de ruptura dele está na faixa de 100 a 200 amperes, ou seja, ele vai entender que é um curto só se a corrente estiver nessa faixa, de 100 a 200 amperes. Aí tá, você vai lá e me coloca, tá ligando o chuveiro, que pede um disjuntor da curva B, mas você coloca um disjuntor da curva D, que tem essa faixa aqui de atuação de corrente. O que acontece? No momento do curto, ele deveria desarmar, o certo seria desarmar com uma corrente na faixa de 30 a 50 amperes. Mas aí, pelo fato de você ter colocado o disjuntor errado, ele só vai desarmar com uma corrente na faixa de 100 a 200 amperes. Ou seja, nisso o seu condutor foi para o espaço, porque o seu condutor já derreteu nessa hora. Isso pode causar dano a toda a sua instalação, porque o disjuntor que deveria desarmar para proteger a sua instalação elétrica, pode ser que ele nem chegue a desarmar, porque pode ser que o fio derreta antes disso, no caso, ok? Então tá aí o perigo. Ou pode ser até que ele desarme, mas assim, ele vai desarmar depois de já ter causado grande prejuízo na sua instalação. Então o ideal é você colocar o disjuntor correto, na curva correta, de acordo com o dispositivo que você está ligando, ok? Beleza? Vamos seguir então. Sobre disjuntor, curva. Qualquer coisa, falem comigo no WhatsApp, peçam um feedback, me deem um feedback se deu para entender ou não, que aí a gente explica de novo, beleza? Vamos lá. Bom, agora a gente vai falar de disjuntor, já acabei. Agora a gente vai falar de IDR, que é o interruptor diferencial residual, ok? Esse interruptor é um interruptor de proteção, que é mais um dispositivo. E o que ele é? O que ele faz? Em instalações elétricas, quando uma corrente passa pela fase e não retorna pelo neutro, vocês já sabem essa altura do campeonato, que vamos lá. Isso aqui é o símbolo de uma fonte de corrente alternada, tá? Você já aprendeu isso, mas aprender com a bateria. Aqui eu tenho resistor, o fio volta, ok. Por aqui vai passar uma corrente elétrica. Ok. Aqui é minha fase. Aqui é meu neutro. A mesma corrente que passa pela fase, ela retorna pelo neutro. Acontece igualzinho o que a gente aprendeu, tá vendo no curso de eletricidade 1.
a corrente que sai da fonte passa pela carga, que a minha carga no caso é um resistor, e retorna para a fonte, ok? Isso vai acontecer exatamente também no circuito de corrente alternada. O que a gente aprende em eletricidade 1 é o circuito de corrente contínua, aqui é a corrente alternada. Vai acontecer exatamente do mesmo jeito. Então, isso é uma situação normal, é isso que tem que acontecer. A corrente que passa pela fase, ela tem que retornar pelo neutro. Porém, quando existe uma fuga de corrente, por exemplo, alguém tomando um choque, um indivíduo tomando um choque. Esse aqui sou eu, professor, com a mão aqui. Estou tomando um choque. O que vai acontecer? Uma corrente vai circular pelo corpo e vai para a Terra. Então, aqui está tendo uma fuga de corrente, porque parte dessa corrente que deveria voltar pelo neutro está saindo do circuito e está fluindo pelo corpo da pessoa e indo para a Terra. Ok? Então isso é uma fuga de corrente. Beleza. Onde eu estava? Vamos lá, ler de novo. Instalações elétricas, quando uma corrente passa pela fase e não retorna pelo neutro, que é o que deveria acontecer, considere-se que ocorreu uma fuga de corrente. Isto é, a energia elétrica encontrou outro caminho para a Terra, que não é o condutor neutro. Isso pode acontecer por conta de condutores mal isolados em contato com carcaça, ou principalmente, isso pode acontecer também por choque elétrico. Então, o choque elétrico é uma fuga de corrente também. Portanto, o interruptor diferencial residual serve para desarmar o circuito caso detecte uma fuga de corrente. Assim, sua principal aplicação é a segurança do usuário da instalação elétrica, protegendo contra choques elétricos, mas também é capaz de detectar falhas na instalação que causam fugas de corrente, e assim também evitando incêndios, porque fuga de corrente, se ela estiver ali por muito tempo, passando uma corrente onde não deveria passar, dependendo do material que está ali perto dela, porque passou corrente em algum canto, a corrente vai aquecer. Então, dependendo do material que está ali próximo, isso pode causar incêndio também, ok? Então, o DR é um dispositivo de proteção que ele vai atuar sempre que houver fuga de corrente, ou seja, um choque é uma fuga de corrente, um fio mal encapado, encostando na carcaça do equipamento, que essa corrente está indo para a terra, também é uma fuga de corrente, ok? Vamos lá. Bom, aqui é o DR, o DR, a gente está olhando ele internamente. Aqui, no primeiro exemplo, na letra A, ele está funcionando como deve funcionar. Operação normal dele. A corrente está vindo aqui na fase, esse fio está enrolado aqui num solenoide, tá? Vai para a carga e depois retorna para o neutro, ok? E a fuga de corrente aqui é zero, não está tendo fuga de corrente, é assim que ele deve funcionar. Agora aqui no segundo exemplo, no primeiro exemplo, o terminal está fechado, porque ele está funcionando. Já no segundo exemplo, o terminal está aberto, o circuito abriu, o DR protegeu o circuito. Por quê? O equipamento está aterrado e está tendo alguma falha aqui. Por estar tendo essa falha, a fuga de corrente aqui não é mais zero, tem uma corrente passando por aqui indo para a Terra. E nesse caso, a corrente que passa pelo fio fase é diferente da corrente que está retornando pelo neutro, ok? E aqui é a mesma coisa, está acontecendo a mesma coisa do primeiro, só que a corrente agora que está fugindo, está escapando pela pessoa, está passando uma corrente por ele. A fuga de corrente é diferente do zero e está acontecendo a mesma coisa que aconteceu ali no primeiro. A corrente que passa na fase é diferente da corrente que passa no neutro. Beleza? E o circuito desarmou. Ok? Bom, mais um desenho do DR visto por dentro. O que a gente tem aqui? No primeiro quadrado, a gente tem aqui o DR na ausência de defeito, ou seja, funcionando do jeito que ele deve funcionar. Aqui eu tenho uma corrente de fase, que é exatamente igual à corrente do neutro, ok? E
O desenho fala isso. Já que não ocorre fuga de corrente para a Terra. Uma coisa que é importante, uma rápida revisão, que vocês já devem ter visto na aula de máquinas. Eu já falei isso, mas vou falar novamente. Se eu tenho um fio e está passando corrente ali, se eu tenho um fio e está passando corrente, passo uma corrente aqui, desenho isso aqui melhor. Tem um fio, passo uma corrente aqui, o que eu vou ter? Ai, cadê o item que eu quero? O que eu vou ter aqui? Tem um fio, está passando uma corrente aqui dentro. Se está passando uma corrente nesse fio, então eu tenho, em volta desse fio, eu vou ter um campo magnético, como eu já expliquei. Eu tenho um campo magnético aqui, em volta do fio, ok? Esse campo magnético é proporcional à intensidade da corrente. O campo magnético está seguindo o sentido da corrente. E se eu tenho o contrário? Se eu tenho um fio, agora indo no sentido contrário. Desenhar de novo. Se eu tenho um fio indo no sentido contrário, o que vai acontecer? E está passando uma corrente nesse fio. Está passando uma corrente. Está passando uma corrente, o mesmo valor de corrente. O mesmo valor de corrente, só que indo no sentido contrário. Ok? As correntes são iguais, só que aqui está indo no sentido contrário. Também vai fluir em volta desse condutor, que está passando corrente, um campo magnético. Aqui tem um campo magnético em volta desse condutor. Ok? Esse campo magnético está seguindo o sentido da corrente. Se esse campo magnético é igual, aqui tem o que é um campo magnético? Um campo magnético são aquelas linhas de força que tem em volta do ímã, ok? Então, se tem um campo magnético aqui nesse condutor, é como se eu estivesse transformando esse fio em um ímã mesmo, porque está passando energia elétrica ali, corrente, essa corrente ao redor dela tem um campo magnético. Então, é como se esse fio fosse transformado num ímã. Esse aqui também. Só que, pelo fato do campo magnético estar em sentido contrário, se eu for pegar a resultante disso daqui, somar esse campo magnético com esse, se eu for somar esse campo magnético com esse, vai dar zero. Por quê? Porque eu tenho um campo magnético de um lado aqui e outro campo magnético está no sentido oposto. Então vai dar zero. A resultante de dois campos magnéticos iguais, da mesma intensidade, em sentidos opostos, é zero. Ok? Eles se anulam um com o outro. Bom, então guardem esse conhecimento. Um outro conhecimento importante. Eu tenho um ímã. Tenho um ímã. Bom, um ímã é um equipamento, é um material, né? Não dá para chamar ele de equipamento. Ele é formado por dois polos magnéticos. Um é norte, o outro é sul. Ok? Nossa, esse amarelo é horrível. Perdão por ter escolhido a pior cor. Não, menos pior, né? Um ímã é formado de dois polos, o polo norte e o polo sul. Dentro do ímã, eu tenho
em volta do ímã, na verdade, algo que o ímã gera é chamado de campo magnético, que é o que eu já estou falando para vocês a aula toda. Então, em volta do ímã eu tenho um campo magnético. Todo ímã vai gerar um campo magnético, ok? O que vai acontecer se eu pegar meu ímã, aproximar de uma bobina, um indutor? Indutor e bobina é a mesma coisa. Digamos que eu pegue esse ímã e aproximo ele da minha bobina e também faço o movimento de afastá-lo também da bobina. Faço o movimento de... Porra, que droga. Perdão. Faço o movimento de aproximar e afastá-lo da bobina. Faço o movimento de vai e vem. Eu tenho uma bobina aqui que está parada e eu pego esse ímã, faço o movimento de vai e vem. Bom, vocês concordam comigo que quando o ímã se aproxima da bobina, o campo magnético na bobina vai aumentar, né? Porque o ímã está mais perto. Quanto mais perto eu estou de um ímã, maior a intensidade do campo magnético. Quando eu afasto o ímã da bobina, o campo magnético da bobina vai diminuir, ok? Existe uma lei na eletricidade que não é bruxaria. Esse é o princípio da corrente alternada. A corrente alternada é a corrente que chega em nossa residência. Se eu tenho em um ímã, perdão, se eu tenho uma bobina, um campo magnético que está variando, se eu tenho nessa bobina um campo magnético que está variando, eu vou gerar... Caramba... Eu vou gerar nos terminais dessa bobina uma tensão. Esse é um princípio da corrente alternada, de como ela é gerada. Ela é gerada assim na usina. Fica dentro de um campo magnético, tem uma bobina, que ela está ali rodando, e o campo magnético no interior dessa bobina está variando. E assim gera a corrente alternada nos terminais dessa bobina. Então, sempre quando eu tenho um campo magnético variando em torno dessa bobina, eu vou gerar nos terminais dessa bobina uma tensão elétrica. Isso não é bruxaria, isso de fato acontece, ok? Eu vou gerar aqui uma tensão elétrica. Olha, ela vai aumentar quando eu aproximar um ímã e quando eu afastar um ímã, essa tensão vai diminuir, ok? Então aqui, se eu tivesse um voltímetro analógico, ele ia ficar aqui com o ponteiro diminuindo e subindo, diminuindo e subindo, se eu estivesse medindo essa bobina. Então, vamos guardar esse conhecimento. Tenho corrente fluindo em um condutor, tenho corrente, ok? Se eu tenho correntes iguais, só que em sentido diferente, fluindo, dando a volta aqui pelo circuito, ou seja, se eu tenho um campo magnético de mesma intensidade, porém em sentido diferente, a resultante dele é zero, ok? E outro conhecimento, se eu tenho em uma bobina um campo magnético que está variando, esse campo magnético vai gerar tensão nos terminais dessa bobina. O nome disso é a lei de Lenz. Vocês vão aprender isso em máquinas 2. É o princípio também do transformador. O transformador funciona assim, ok? Vocês vão ver isso comigo ou com o professor Valdemir. Mas vamos seguir aqui. Vamos voltar. Bom, em condições normais, a corrente da fase é igual à corrente do neutro. Ok. Está passando uma corrente aqui, a corrente da fase, passa por esse fio, o fio está enrolado no solenoide, vai para a carga, volta, a corrente volta pelo neutro, então a corrente aqui está voltando, está enrolada no solenoide, ok. Aqui tem um campo magnético gerado por essa corrente que está passando no fio, aqui passa uma corrente, por estar enrolado aqui no formato de uma bobina, a corrente aqui tem intensidade maior. Só que perceba, essa corrente aqui está no sentido, a outra está no sentido oposto. Então o que acontece aqui? O campo magnético gerado pelas duas correntes são iguais. Se eles são iguais e estão em sentidos opostos,
a resultante deles é zero, ok? Beleza, é assim que deve funcionar. Porém, no segundo caso, quando existe uma fuga de corrente, tem uma fuga de corrente aqui, então essa corrente aqui da fase está escapando, está indo para a Terra. E uma fuga de corrente. Digamos que a corrente aqui seja 10 A. Está passando 10 A pela fase. Está escapando para a Terra uma corrente de 2 A. Ok? Então, está subindo pelo nêutron uma corrente de 8 A. Ok? Nesse momento, a corrente que está passando pela fase é diferente da corrente que está passando pelo nêutron. Nesse momento também, ó, o campo magnético que está sendo gerado pelo fio fase é bem maior do que o campo magnético que está sendo gerado pelo fio nêutron, ok? Então, se eu for subtrair a corrente de o campo magnético um do outro, a resultante já não vai ser zero, vai ser um valor diferente de zero, ok? Então aqui tem dois campos magnéticos que não estão mais se anulando. Se o campo magnético não está se anulando, ele está variando quando ele passa aqui, porque o campo magnético da corrente alternada é variante. Isso aqui é a corrente alternada. Tem uma corrente alternada passando por essa bobina. Uma corrente alternada que varia em uma bobina, sempre quando eu passo um campo magnético que varia em uma bobina, ele vai gerar tensão nos terminais dessa bobina. Então ele vai gerar uma tensão aqui. E se gera tensão e o circuito está fechado, eu vou ter aqui uma corrente passando nos terminais dessa bobina. E essa corrente vai para o relé. Ou seja, eu mando um sinal para o relé. Esse relé aqui, ele vai acionar, ele vai ser ativado e vai acionar os meus contatos. Ele vai abrir o contato. Ok? Então é assim que funciona o interruptor diferencial residual. Beleza? Outra coisa aqui, importante. Aqui eu tenho um botão de teste. Esse botão de teste ele vai fazer uma simulação de uma fuga de corrente. E vai ver se o interruptor está funcionando adequadamente. Ok? Vamos lá, vamos seguir então. Tipos de DR e DR. Bom, aqui a gente tem o DR bipolar. O DR, ele nunca vai ter DR monopolar. Por quê? Porque ele precisa fazer a comparação do fio que está entrando, da corrente está entrando com a corrente está saindo. Ele só pode fazer a comparação se ele tiver no mínimo 2 fios. Então eu nunca vou ter um DR monopolar. É sempre bipolar em diante. Ok, o DR bipolar funciona com fase e com neutro. Aqui eu tenho o lugar onde posso colocar o fio neutro e o outro, obviamente, é a fase. Não está marcado, só está marcado o neutro. Então, beleza, ele funciona para fio, fase e neutro, ou também eu posso ligar um sistema bifásico. No caso, eu posso colocar também, se eu quiser, ao invés de colocar uma fase e um neutro, eu posso colocar uma fase aqui, fase 1, e posso colocar também a fase 2 aqui, se eu tiver um sistema bifásico com duas fases apenas, sem o fio neutro. Ok? Normalmente isso não acontece com alimentação. Provavelmente um equipamento individual, como um motor elétrico, por exemplo, de um motor elétrico bifásico que é ligado em 220, e aqui no Rio 220 é fase, eu posso, e se eu quiser colocar um DR nele, eu posso colocar um DR bipolar, só que em vez de utilizar fase neutra, eu utilizo duas fases, ok? Opa, dei spoiler aqui, vamos lá. O outro DR é o DR tripolar, que ele vai atuar, vai funcionar. Esse aqui normalmente é utilizado para alimentação da residência, ou seja, chega um fio neutro e os outros dois fios são as fases. Vou colocar aqui em vermelho. Os outros dois fios são as fases, ok? Beleza. Então ele funciona com duas fases e um neutro.
E o último é o DR tripolar, que também é feito por um sistema de alimentação, onde chega o fio neutro e os outros 3 fios são as fases. Isso aqui é para um sistema trifásico de alimentação de uma residência, onde no sistema trifásico da residência chegam 3 fases e um fio neutro, 4 fios no total, 3 fases e um neutro, ok? E vamos seguir. Importante, eu falei no slide anterior, mostrei do botão de teste. Aqui é onde se encontra o botão de teste. Obviamente esse botão de teste só vai funcionar se o DR estiver energizado. Se ele estiver desligado, não adianta apertar o botão de teste que eu não vou testar nada. Eu só posso simular uma fuga de corrente nele. O botão de teste é para simular uma fuga de corrente. Eu só posso simular se o DR estiver energizado. Senão, se não tiver corrente fluindo por ele, não tem como simular a fuga de corrente. Ok? Bom, e agora outro dispositivo, que é o DDR, disjuntor diferencial residual. O que é o DDR? Nada mais é do que a junção do disjuntor termomagnético com o IDR, ok? O D aqui vem de disjuntor e o DR vem do DR mesmo. Então, o que a gente viu anteriormente foi um interruptor, ele só funciona contra a fuga de corrente. Já o DDR, que é o disjuntor diferencial residual, ele funciona como disjuntor termomagnético, ou seja, vai atuar na proteção de curto-circuito, na proteção de sobrecarga, e também funciona como IDR, ou seja, também vai atuar em fuga de corrente. Dito isto, eu não tenho mais nada para falar do DDR. Vamos seguir para o outro então, o último dispositivo. Dispositivo de proteção contra surtos, também conhecido na roda da malandragem como DPS. O que é o DPS? Para que serve isso? Bom, dispositivos de proteção contra surto, o que é o DPS, são dispositivos desenvolvidos com o objetivo de detectar sobretensões transitórias. O que é tensão transitória? O transitório é uma tensão passageira. Digamos que a minha tensão, a tensão que chega na minha residência é 127, mas em um dado momento essa tensão se eleva a 1000 volts e depois desce. Aquela tensão é transitória, ou seja, teve um surto, um pico de tensão ali que eu não entendi o motivo, mas aconteceu. Esse pico de tensão pode danificar os equipamentos e até ser prejudicial também para a vida das pessoas. Bom, ele detecta a tensão transitória na rede elétrica e ele desvia essa corrente de surto, manda para a Terra. É assim que ele funciona. Só que o que é um surto? Bom, surto elétrico é uma onda transitória de tensão, corrente ou potência que tem como característica uma elevada taxa de variação por um período curtíssimo de tempo. Ela se propaga ao longo do sistema elétrico e pode causar sérios danos a equipamentos eletrônicos. Então, aqui embaixo, a gente vai ver em eletricidade 2 que a tensão elétrica segue esse caminho aqui. Ela segue essa onda, ok? Então aqui, esse aqui é o regime permanente dela. Ou seja, é a forma como ela tem que funcionar. Porém, no regime transitório, ou seja, é algo anormal que acontece ali. Existe um pico de tensão elevadíssima. Essa tensão que está aqui nessa faixa, ela vai para um nível altíssimo e depois desce no nível altíssimo. Isso aqui é um surto de tensão. Esse surto de tensão pode queimar equipamento ou causar risco de morte também. Vamos lá. Mas de onde vem esse surto elétrico? Bom, os surtos elétricos são normalmente causados por descargas atmosféricas, manobras feitas na rede elétrica, que é o liga e desliga lá, e também pode vir também pode vir do liga e desliga de grandes máquinas, ok? Vamos lá.
Descargas atmosféricas. Sempre que um raio cai diretamente ou próximo à instalação, ou próxima à instalação da rede elétrica, são gerados surtos. Eles podem chegar até os aparelhos conectados às redes elétricas, linhas de dados, como internet e TV a cabo e linhas telefônicas também. A grande maioria dos surtos gerados são por raios ocasionados por descargas indiretas, ou seja, mesmo que o raio caia a quilômetros de distância, essa incidência gera um campo eletromagnético que vai irradiar pelo ambiente e transfere uma parcela ao encontrar condutores metálicos. Ou seja, digamos que um raio caia a quilômetros da sua residência. O fio que chega na sua residência está conectado às outras malhas elétricas. Então o raio pode cair ali, mas uma pequena fração desse raio pode viajar pela rede elétrica da sua residência e pode chegar até a sua casa. Ok? Isso é um surto de tensão. Continuando. Ele também pode vir de manobras da rede. Outra origem bastante comum do surto elétrico se dá quando companhias de energia fazem chaveamentos ou manobras da rede, causando a interrupção na distribuição de energia em determinados bairros ou ruas. Não apenas os blackouts, conhecidos popularmente como apagões, mas também as tentativas de religamento são grandes fontes de distúrbios eletromagnéticos, incluindo surtos elétricos, ok? Então, no momento de liga e desliga lá que a concessionária faz, isso pode causar um surto de energia também. O outro surto é formado por grandes máquinas. O que a grande maioria das pessoas não sabe é que os surtos elétricos acontecem de maneira cotidiana, devido também ao liga-desliga de grandes motores. Os surtos podem ser gerados tanto por elevadores em prédios comerciais e residenciais, quanto por equipamentos ainda mais comuns, como aparelhos de ar-condicionados ou máquinas de lavar. Todas as vezes que são ligados e desligados, estes motores geram sobretensões transitórias que podem causar danos imediatos a médio e longo prazo aos equipamentos conectados à mesma rede de energia. Uma vez eu queimei um dispositivo meu lá na sala de máquinas 2. Qual foi mesmo? Foi um microprocessador. Estava ligado na energia, estava ligado na tomada, no momento que estavam testando certos motores lá. Então isso também acontece na nossa própria residência. O DPS que a gente vai ver aqui é um DPS de proteção lá do quadro de distribuição. Não sei se vocês já perceberam, esses equipamentos que a gente usa de proteção são equipamentos comuns ao quadro de distribuição. Então esse DPS também vai ser um equipamento que a gente vai utilizar lá. Mas existem outros DPS, que são DPS que a gente pode utilizar em tomadas mesmo, para proteger equipamentos específicos. Porque esse surto de tensão acontece até mesmo em nossa residência. Por exemplo, no momento da ligação de ar-condicionado, ou quando uma máquina é ligada, a máquina de lavar está numa função, depois ela muda para outra função, funcionando, consumindo mais energia, por exemplo. Então essas coisas geram surto de energia e pode queimar equipamentos mais sensíveis. Ok? Vamos seguir. Funcionamento do dispositivo de proteção, ou seja, DPS. Bom, aqui a gente tem um DPS aberto. E o que a gente está vendo dentro do DPS? Um dispositivo chamado varestor. Ok? O pessoal de eletrônica vai ver mais isso do que o pessoal de eletrotécnica. Vamos seguir. O que faz esse varestor? Em seu interior, o DPS tem um único dispositivo, que é esse varestor. É um dispositivo eletrônico chamado varestor, que nada mais é do que um tipo de resistor, que é um resistor especial, que ele varia em função da tensão aplicada em seus terminais. Dessa forma, ele atua variando a sua resistência interna, pois em condições normais, a sua resistência interna é altíssima, ou seja, um equipamento com uma resistência muito alta, ele impede de passar corrente. Por exemplo, na rede elétrica ali,
aqueles fios que ficam lá em cima do poste estão desencapados. Só que assim, o que impede que já encurta ali? A resistência do ar. Tem uma camada de ar entre eles, que tem uma resistência tão alta que impede que haja um arco elétrico ali. A gente costuma dizer, a gente considera em nossos cálculos que a resistência do ar é infinita, porque a gente não é infinita na verdade, né? Mas ela é tão alta que ela não está, que o valor dela a nível de cálculo é como se pode ser considerado infinito. Então a resistência do DPS é a mesma coisa. Em condições normais, a resistência dele é tão alta, que a gente considera como se fosse uma resistência infinita mesmo. Ok? Onde eu estava aqui? É altíssima aqui. Ou seja, impedindo totalmente a passagem da corrente elétrica. Porém, com o aumento da tensão nos terminais do DPS devido a um surto, a resistência do varestor tende a diminuir. Dessa forma, ocorre um desvio da corrente do surto para o aterramento interno, e com isso o dispositivo evita que essa tensão excessiva vá aos equipamentos e venha danificar os equipamentos por estar com uma tensão superior suportada. Ou seja, então no momento do surto a tensão aumenta, porém o varestor, a resistência dele diminui conforme aumenta a tensão. No momento do surto a tensão aumenta muito, a resistência do varestor diminui, só que ela vai diminuir a tal ponto que ela vai chegar até zero. Ela vai diminuir tanto, que não vai ter mais o que ela diminuir, né? Na verdade, resistência zero, como eu falei para vocês, não existe. Sempre vai ter uma pequena resistência. Porém, essa resistência é desprezível. Então, o que vai acontecer na verdade? É como se ela estivesse causando um curto-circuito, mandando esse excesso de tensão a mais para a Terra. Ou seja, se ele é desviado para a Terra, ele não vai até a sua residência. Tá, professor, mas isso é um curto-circuito? Por que não é perigoso? Acontece que o surto de tensão ele acontece muito rápido. Então, por ele acontecer muito rápido, esse joguinho que o DPS faz com esse excesso de tensão é tão rápido que a gente não chega a perceber, ok? A gente percebe a longo prazo, quando a gente vai lá olhar o DPS depois de um certo tempo já utilizando, ele está lá queimado, é porque ele já atuou várias vezes mandando a tensão, o surto de tensão para a Terra. Mas a gente nem percebe ele, ok? Vamos seguir. E esse é o fim. Bom, a aula de hoje foi só para falar sobre dispositivos elétricos. Eu ainda quero falar sobre divisão de circuito, só que em divisão de circuito eu sempre vou me esbarrar com algum dispositivo de proteção. Normalmente quando eu dou isso em sala de aula, à medida que eu vou dando minha aula, eu paro, quando eu preciso falar de um equipamento, esbarro nele, eu paro a aula e dou uma ênfase nesse equipamento específico. Só que como o formato de aula mudou, a gente está tendo uma aula à distância, eu achei melhor falar só sobre os dispositivos de proteção e depois a gente segue a disciplina normal, que é na próxima aula a gente vai ver a divisão de circuitos, ok? E por hoje é só, pessoal. Bons estudos e até a próxima.